Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Ecom, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Ecom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Ecom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Líderes Digitais. A gente está aqui no novo estúdio nosso, já é o segundo episódio que a gente grava aqui para receber nossos convidados de uma forma muito mais confortável, né, Ju? Na nossa sala de estar. Essa aqui é a minha parceirona. Eu sou Juliana Couto. E eu sou a Priscila Viana. E hoje a gente está com um super convidado, né? Sim. A gente fez questão gente só de trazer super aqui convidados. o Ale da indústria. A gente falar um pouquinho de indústria, de e-commerce, de digital, mas com essa visão de indústria. A gente estava até batendo um papo aqui com ele com novas nomenclaturas aí, que hoje tem nomenclatura para tudo, né, Ale? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, por me receber aqui. De fato, né? Hoje é o B2 e vai para tudo, né? Você coloca alguma coisa depois que funciona. É bem isso, assim. Então, o Ale é o Alexandre Dini, ele está na Softs hoje, né? Mas tem uma carreira aí de muito tempo, desde o comecinho de e-commerce, né? Ale, conta pra gente as marcas da Softs, que pra mim, que vim, né, de supermercado, é muito famoso, mas não sei se todo mundo sabe. As pessoas conhecem, né? Esse é até um desafio que a gente tem hoje, né, na nossa loja, porque ela chama Loja Softs, no caso, mas as pessoas conhecem pelas marcas, né? Vou citar 3 aqui para ser bem breve, mas fralda Baby Sec, guardanapo e papel toalha Kitchen, com certeza todo mundo tem em casa. Todo mundo conhece. E papel higiênico Elite, Cotton, enfim. Então, essas são algumas das nossas marcas. A gente tem um portfólio um pouco mais extenso, mas essas são as mais famosas aí e que qualquer um vai conhecer. Super legal. Bom. E eu vi que você é publicitário, né? Correto. Como que é esse negócio de ser publicitário e agora tá em e-commerce? Essa trajetória. Vamos voltar aí, lá pro assim, início. Conta pra gente uma breve trajetória sua, como você caiu no e-commerce. De fato, né, sou publicitário de formação e é muito engraçado porque eu fiz publicidade e inicialmente eu queria ser designer. Eu não queria trabalhar com marketing ou coisas do tipo. Porque eu gostava muito dessa parte gráfica e achava maravilhoso. Lembro até uma propaganda que me marcou, que eu falei, putz, quero ser publicitário para fazer isso aqui, que era uma propaganda do lançamento do Export, que era um Export amarelo entrando, e tinha um monte de desenho e tal. Eu falei, cara, que irado, quero fazer isso aí. E aí entrei para fazer publicidade e lá dividiam as matérias entre marketing e essa parte de design. E na graduação acabei me descobrindo mais para o marketing. Falei, cara, na verdade eu não quero ser designer. E eu sou um marqueteiro mesmo. Quero ir para essa parte e gosto mais dessa parte de gestão, de estratégia, de parte comercial e etc. E aí, enfim, acabei fazendo pós também em gestão de estratégica de negócios. Fiz o MBA de e-commerce também, né, da E-commerce Brasil. E aí, pegando o gancho... Como que eu parei no e-commerce, né? Eu falo parei porque nunca foi uma pretensão, publicidade, né? assim, tipo assim, eu comecei as em primeiras publicidade. experiências foi publicidade. Assim, nunca trabalhei em agência, mas trabalhava no marketing, né? Então, sempre trabalhei com marketing. Porém, nunca voltado para e-commerce. Nunca tinha sido uma ideia minha trabalhar com e-commerce inicialmente, né? Por isso que eu brinco, putz, acabei parando aqui nesse universo de e-commerce. Mas você teve um pezinho, assim, de marketing para o marketing digital, assim, né? Foi na Sky.
Você começou? Comecei na Sky, né? Da TV por assinatura, não a vodka, tá? Ó, podia ser. Podia ser, mas não, Temos era TV por amigos lá, não é assinatura. nada mal. E comecei no marketing lá, era muito focado na redução de churn, etc. Trabalhava com a parte dos clientes high ticket. E depois tive experiência na indústria cinematográfica, de cinema, exibidor, no caso, né? Era um player menor. Depois fui para a parte de moda e foi nessa parte de moda, de varejo de moda, que eu acabei caindo no e-commerce, né? Varejo, né? Varejo. E aí, como que foi, né? Então, eu fui para essa empresa, era uma empresa pequena, e eu era o marketing, né? Porque só tinha eu fui contratado para ser o marketing. Eu marketing. Era o eu marketing, né? O eu keep, etc. Então, com isso, comecei a cuidar do marketing lá deles e etc. Mas era mais aquele marketing brand, Era um marketing mais brand, é. comunicação, super total. Mais parte, no máximo parte de artes lá, com o Você pessoal. ainda não tinha tido contato com marketing digital, assim? Com digital eu tinha, mas muito pouco. Mais por estudo, mas não por prática. Não pela faculdade também, né? É mais por estudo, porque, queria fazer anúncio já naquela época e etc, né? De Google, Meta Ads. Mas não conhecia ainda, sabia muito por cima, mas sabia muito pouco. E gostava muito, era muito curioso disso, né? Acho que a curiosidade é um mantra, assim, que você tem que ter para conseguir chegar nas respostas que você quer, para suprir ali os problemas. É um super diferencial, né? Ser curioso como exatamente. Profissional. E cuidando do marketing, eu tinha um e-commerce lá, que era uma equipe também, tinha um rapaz que cuidava do e-commerce, mas esse cara era basicamente operacional. E ele cuidava tanto do faturamento quanto do estoque e subida de produto. Ponto. Acabou aí. E aí eu vi aquilo, para vocês terem ideia, nem banner tinha no e-commerce. E aí eu falei, não, gente, peraí, tem que ter pelo menos um banner aqui, né? Um mínimo de comunicação, vamos lá, tal. Comecei a ajudar, a gente começou a colocar comunicação no e-commerce que antes não tinha e etc. Obviamente não era o know-how daquela pessoa que fazia a parte operacional. E aí as vendas naturalmente começam aos pouquinhos a crescer, mesmo que pouco, mas começa a crescer, né? Porque é o arroz com feijão, né? Você faz o básico. Quando não tem nada quando não tem nada, você qualquer faz... Coisa qualquer já coisa muda já é o alguma ponteiro. coisa. E chama atenção, né? Que aí E o pessoal chama começa a falar, atenção. epa, esse negócio aqui tá dando dinheiro. Exatamente. E aí, nisso, passou um tempo, eram 3 sócios na empresa, e aí eles optaram por desligar esse rapaz, e aí chegaram para mim e falaram, cara, eu lembro exatamente como foi, um dos sócios chegou para mim e falou, Ale, ninguém aqui sabe nada disso aqui, cara, ninguém entende nada, você é o mais próximo que conhece alguma coisa. Agora o e-commerce é seu. Não foi uma pergunta, foi a partir de amanhã... a partir de amanhã, na verdade, a partir de agora, estou lhe comunicando que o e-commerce é seu. Além do marketing, que você já cuida, você vai cuidar do e-commerce também. Aí eu falei, pô, beleza, né? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Você achou legal ali? Você achou, pô, vou aprender coisa nova ou na época você... Cara, eu achei legal. Mas na época eu não... Era mais maduro, no momento eu não dimensionava aonde aquilo poderia me levar. Então, por um lado você começa tipo, pô, vou acumular mais uma função aqui. Né? Eu não sei fazer e os caras vão me cobrar resultado, como é que vai ficar isso aqui, né? Mas, de novo, curiosidade sempre, vamos embora. A gente foi entender melhor o que era, como era, e para poder trazer mais faturamento e etc. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar um pouco melhor o e-commerce, né? Então, era um e-commerce super pequeno, faturava 30 mil, 40 mil, quando muito, assim. Aí a gente começou, 50, 60, 80, aí começa aos pouquinhos com as ações. E aí eu falei, legal esse negócio de e-commerce aqui, hein? Tá ficando interessante, né? Começou a se interessar. É importante isso, assim, na nossa carreira, né? Às vezes as pessoas têm uma oportunidade que às vezes parece um desafio não tão legal. Mas às vezes é a oportunidade, às vezes, de dar uma virada de chave, mesmo de carreira, né? Exatamente. E por isso que eu acho que é super importante a gente estar sempre atento às oportunidades e sempre ver como o que tem de bom nessa oportunidade, assim, né? Que você pegou o negócio e fez o negócio virar. Exatamente. E cara, isso tanto profissional quanto... muito francamente pessoal e até de remuneração, porque eu vi aquilo como uma alavanca dentro da empresa para eu conseguir ter uma remuneração maior. Eu falei, cara, se eu pegar isso aqui, que tá assim hoje, e trazer para cá, eu vou ter argumento para chegar para os caras e falar assim,
vamos bater um papo aqui? É. Entendeu? Super, né? Então, eu acho Super. que uma coisa puxa a outra. É tudo consequência, né? Na verdade, é uma É. consequência. Você faz um bom trabalho e aquele trabalho, obviamente, é reconhecido e remunerado, né? No Quando caso. você trabalha com venda, é mais competitivo, é mais É mais fácil, competitivo, né, de é. crescer. Exatamente. Mas muita gente vê dessa forma, fala assim, é mais escopo pra mim, né? E não vê como uma oportunidade de você Eu acho agregar que- mais tarefas e também crescer, né? Eu acho que é um pouco da imaturidade, de repente, né? Que lá atrás, né, tava mais, sei lá, mais novo, né? Sim. Mas acho que é uma dica boa pra galera que tá começando Aham. carreira, né? Cara, tem que abraçar Enfia todas as as caras, oportunidades. gente, Pô, Bota as oportunidade. caras É. e vê no que dá. É. O máximo que vai acontecer, não dá certo, mas ninguém vai morrer disso. E, Você vê como- cara, é experiência, Olha que entendeu? engraçado, a mesma situação tem duas versões. Poxa, estão me sobrecarregando, né, o vitimismo. E o Uhum. outro já olha, pô, aqui eu vou poder pedir mais aumento, vou pedir É, mais se eu salário. pegar e virar o vou negócio, crescer. é. Então, assim, as duas versões da mesma situação. Isso. Exatamente. E, cara, sempre tive essa visão, porque sempre fui muito ambicioso, no bom sentido, obviamente, né? E Tem que ser, né? De querer conquistar as minhas coisas e, cara, sempre planejar. Putz, pra eu chegar aqui, o que eu preciso? Eu preciso disso, pra eu... É. E o que é? Os steps, né? Sim. E aí, com isso, começou minha carreira de e-commerce. E aí, comecei a gostar, né? E super a ver com marketing digital. Então, pra mim, putz, maravilhoso, né? Que eu já tinha tava o no seu Super Fit, universo. já tava no meu universo. Comecei a aprimorar, estudar mais e etc. E aí, começam a vir mais desafios, né? Eu tava comentando com a Pri aqui, até antes que a gente tava conversando. Na época, a gente operava com X-Tech, né? Que era do Alfredo, que foi Sei. adquirida pela Vetex. Estava eu um belo dia, tranquilíssimo, trabalhando, me bate um e-mail dos caras falando Migração de assim... Você plataforma. tem 30 dias Vai acabar a para ir para a loja integrada, Vetex, ou para onde você quiser, meu rei. Aí eu falei, caraca, como é que fica esse negócio? Não eram lembro. 30 dias, né? Mas era um aviso, tipo, super, Curto, tipo, cara, você tem que escolher para onde você vai. Aham. Aí chamei o sócio da empresa, expliquei a situação, falei, cara, porque a gente não tinha investimento. Essa é a real, a gente não tinha investimento. A gente não rodava anúncio, não fazia nada, era venda 100% orgânica. Então, imagina você nesse cenário chegar pro cara e falar assim, cara, você precisa de uma grana, porque a gente precisa ter que mudar de investir, plataforma. Tem que mudar de plataforma, ou é isso ou é fechar. Não É. tem opção. E os caras, não, beleza. Aí a gente começou a estudar, né, os players que a gente tinha, que a gente poderia ir, etc. E acabamos optando por seguir com o Vetex, né, naquele momento, pela negociação que foi feita e tudo mais, e pelo que a plataforma oferecia, para os planos que a gente tinha de faturamento e etc. E aí, nisso, veio um baita desafio para mim, porque até aquele momento eu operava e-commerce por operar, vamos dizer assim, né? Então, eu já tinha as integrações, eu basicamente subia produto no catálogo, fazia promoção, preço e Você não viu vambora. aquilo ser construído, né? A eu não via engrenagem aquilo já sair do zero, rodava. como que chegou, exato. Não tinha que fazer integração de Não tinha nada, que me de nenhum preocupar com sistema. gateway, com frete, com nada, já estava pronto. E eu achava naquela época que sabia alguma coisa de e-commerce. E quando veio a migração, eu vi que eu não sabia absolutamente nada de e-commerce. Porque você senta com a agência na primeira reunião e os caras, porque precisa da integração, porque isso, porque aquilo, isso. Aí você olha para aquilo lá, você... Entra até a parte fiscal, né? Tem Tudo. Não, e sempre que a gente muda de plataforma ou de solução para uma mais robusta, ela vem com mais detalhes. Né? Então eu falo assim, sei lá, você está num RP mais simples. Ele aceita tudo. Ele conecta já com tudo, tem um monte de integração plug and play. Sim. E assim, qualquer errinho que acontece ali, beleza, ele aceita a questão fiscal. Agora, você muda para um RP mais robusto, Tem muita nossa, trava, tem um né? monte Tem. de trava. Você tem, né? E aí foi isso, tipo, vocês mudaram da X-Tech para Exatamente. uma Vetex, que é um avião, mas que também tem um monte de coisa que tem que setar. Né? Exatamente. Além de uma migração de E aí- plataforma, e que não é nessa simples, época, né? você já deixou de ser o Keep ou como que foi? Não, nessa época eu era equipe ainda. O Eukip fazia Eu a migração ainda. de plataforma. E é assim, é com o carro andando, né? Com o Trocar carro o pneu andando, com o né? carro andando. Tocando X-Tech aqui e fazendo migração de Vetex lá. Que legal. É. Então, eu era equipe, tinha só uma pessoa que era um estoquista, que basicamente fazia o despacho dos pedidos, mas toda a parte de gestão de plataforma eu que operacionalizava, eu que fazia tudo. Uhum. E aí, cara, comecei a mergulhar mais no universo, de entender e etc. E, de novo, pegando ponto de curiosidade, eu sou um cara que eu penso assim, eu preciso saber pelo menos o básico daquilo que eu vou estar inserido, para eu poder ter um nível de discussão, né? Então, por Você exemplo, saber chegava cobrar, coisas que a agência começava a falar, vou dar um exemplo esdrúxulo, obviamente, né? Para trocar um banner são 3 dias úteis. Aí eu falava, não, peraí,
pra trocar um banner, cara. Não é possível que são 3 dias úteis. Deixa eu ver isso aqui. Aí, eu e o Mr. Google, como é que faz pra trocar um banner na Vetex? Ah, é tal. Aí eu virava pros caras e falava, meu rei, eu sei que pra trocar o banner é assim que funciona, não demora 3 dias. Ah, não, a gente vai fazer em 1. Ah, então beleza, né? Então, E aí, isso te ajuda muito, né? Total. A destravar a operação e etc. E a você ter mais profundidade também para discutir com os caras, além de você abrir mais discussões também, né? Você não só aceita, você Exatamente. provoca eles, Você né? acaba começando a provocar os caras, porque se você não conhece, cara, como é que você vai discutir com o cara, né? É a mesma coisa você levar o carro no mecânico e o cara falar assim, precisa trocar isso aqui. Cara, se você não sabe de mecânica, você tem que aceitar, porque ou você assume o risco, um suposto risco, daquilo não dá certo. Eu sempre Agora, falo se você que tem o TI mínimo, a gente, né? a gente tem que saber como gestor de e-commerce, pelo menos para não ser enganado. É. É isso É mesmo. isso. O mínimo para não É ser isso. enganado. O mínimo para você entrar numa reunião e você entender o que está sendo falado ali, né? Exatamente. Concordo super. E tem eu que acho saber. que... E aí você se virou, foi aprender na raça. E aí fui aprender na raça, fui fazendo a migração. Era uma migração que era para ter sido feita em, sei lá, 90, 120 dias. Demorou 10 meses, por N problemas, enfim, desde problemas de, cara, fazer integração e RP. etc. Até problemas com a própria agência. Mas foi uma época de muito aprendizado para mim, assim. Foi uma virada de chave muito grande, porque ali que eu comecei a, de fato, olhar e falar... Tá, agora sim eu tô começando a entender, não é que eu entendo, tô começando a entender como é que funciona a operação de e-commerce. Porque uma coisa é você entrar, sentar na cadeira e gerenciar uma plataforma ali que tá pronta, especialmente uma SaaS, né? Ali é super tranquilo, tá tudo lá, basicamente você clicar nas coisas, as coisas rodam. Total. A outra é você ter que erguer aquilo do zero, né? E aí quando você ergue, você cria toda essa bagagem. E Isso me olhar pra ajudou tudo, muito. né? E aí você tem que ter o 360, porque você tem que pensar fiscal, transporte, Saque. pagamento, saques, Tudo. integrações, antifraude, cara, tudo. Tudo. A gente fala muito isso aqui, que a gente recebe muitos líderes que tiveram essa história de ter que estar em todas as frentes, né? Assim, né, Ju? A gente mesmo fala da nossa história, né? A gente teve que Eu tive em fazer, a gente todas. teve que entender em tudo. Você acha que isso é um super diferencial para você hoje, assim? Cara, com certeza. Pra você tomar decisão e tal, você sabe, né? Às vezes uma mudança de chave aqui pode impactar muito num outro. Aham. E às vezes aquela estratégia não é tão certa naquele momento. Saber qual estratégia é melhor, porque você conhece de ponta a ponta o negócio, né? Cara, não tenha dúvida que isso é um grande diferencial, acho que para qualquer um. Porque senão você fica muito preso na sua cadeira, né? O que acontece? Vamos supor, quero fazer uma promoção e vender com 50% de desconto um determinado produto. Beleza, eu preciso fazer isso, vou lá, programo na Vetex lá, ou qualquer plataforma, 50%, vou vender. Cara, você tem que ver se você tem estoque, você tem que ver se o saque está preparado se der algum problema, você tem que ver se o gateway está funcionando direito, se não vai dar nenhum pau no antifraude, N coisas. E aí, por conta dessa experiência, você começa, quando você vai planejar alguma coisa, você tenta amarrar já todas as pontas, se não todas, tipo, o Isso. máximo de pontas que você consegue. É. Então, o que pode dar errado? Você faz essa pergunta, né? É. O que pode dar errado aqui, cara? Isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado. Qual que é a contingência se isso aqui der errado? Vou fazer isso, isso e isso. Então, você já tem um plano ali, porque você não vai ficar vendido na hora que chegou o negócio, deu um problema e você falou, putz, agora lascou, vendi 50%, o estoque ficou negativo, a produção não vai chegar, tipo, o cara tá no saque reclamando, vai gerar PROCON, isso aqui pode virar judicial, tipo... Isso, perfeito. Perfeito. E aí lá você foi líder pela primeira vez? Lá eu fui líder pela primeira vez. E aí eu gerenciava, eu comecei como equipe e saí de lá gerenciando 7 pessoas. Era a equipe de marketing e de e-commerce, tinham 3 pessoas na de e-commerce e 4 na de marketing quando eu acabei indo para uma outra oportunidade. Caramba, que reviravolta, né? Ele caiu de paraquedas numa operação pequena e saiu de lá com uma super equipe. Que legal. Muito legal, né? Você se apaixonou por e-commerce lá? Eu me apaixonei por e-commerce lá. Foi lá que eu falei, cara, a partir de agora minha carreira vai ser e-commerce. Não vai ser mais marketing. Marketing vai ser uma perna do meu T-shape, vamos dizer assim. Mas o meu foco agora é e-commerce. E dali pra frente foi só e-commerce. E aí, depois de lá, você foi pra... Aí de lá, a gente teve pandemia, né? Nesse meio do verdade. caminho. E aí, na pandemia... Você passou pela pandemia nessa mesma empresa?
passei parte da pandemia nessa mesma empresa. Grande parte dela. Cara, foi um caos. Né? Assim, ainda mais vestuário, moda, e era kimono para jiu-jitsu, roupa para crossfit. E quem tava treinando Gil, quem tava fazendo crossfit, não tinha nada aberto. Então, ficou bem complexo pra gente. O faturamento despencou muito. É uma marca meio esportiva, né? É uma marca de fitness Você esportivo. De nicho, né? é um cara muito do esporte, né? Que eu acompanho. Sim, gosto bastante. Gosta, né? O que é aquilo que você faz de moto? É campeonato? Cara, não Conta pra faço nada profissional, Não? né? Mas eu faço o que a gente chama de track day, que é quando você aluga a pista, né? Você paga para andar numa pista fechada. E aí a gente usa para treinar, até para poder andar mais seguro na própria rua, né? É um ambiente controlado, então, putz, tem ambulância ali. A gente, obviamente, nunca quer que um acidente aconteça, né? Mas... e aí você vai com os amigos, aí faz os pegas, né? Num lugar que você pode fazer aquele peguinha, né? Pra não fazer na rua e etc. Então você... Mas é moto? É É moto, moto. é moto. Ah, é moto Posta. esportiva. Moto esportiva, é os coloridinhos, é macacão, capacete. É muito legal, eu já Mas vi. são aquelas de alta As velocidade? de alta velocidade. É, Gente, é uma loucura. perigosíssimo isso, né? Você é um cara super competitivo, então. Quando a gente, por exemplo, tá na pista, a gente fala assim, não, hoje a gente vai treinar, vamos tranquilo aqui. Nunca ninguém vai tranquilo, é sempre um querendo passar o outro. Todo mundo quer chegar em Na hora, primeiro. e a medição, no caso, ali é o tempo, né? O tempo de volta. Então, cara, isso é a zoeira eterna, né? Porque todo mundo quer fazer o tempo melhor que o outro. Então, aí você terminou aquela bateria que a gente chama, né? Aquela volta, você volta pros boxes assim, já pega o celular para ver o tempo, tipo, fez tempo menor, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Competitividade ali rola solta, não tem como você tá num esporte de alto rendimento e não ser competitivo. Isso eu acho que influencia muito, né, no dia a dia. Você vê o perfil da pessoa, ele gosta da performance, da competição, Sim, da E velocidade. da competição com você mesmo também, né? Deve existir muito assim, exato. eu quero bater o meu recorde, Aham. né? Exato, tem muito isso e eu acho que a performance está atrelada para mim a risco, no caso da moto. Por quê? Porque se eu quero baixar meu tempo de volta na pista, eu preciso andar mais rápido. Para eu andar mais rápido, eu preciso ter mais habilidade, treinar mais e, consequentemente, correr mais risco. Então, eu vou ter que entrar mais rápido numa curva, vou ter que frear mais perto da curva. Então, você tem que assumir o risco, né? E acho que isso vale para os negócios também, cara, se eu quero ter alta performance aqui, eu tenho que assumir o risco. Tem que Não adianta ser um cara apático e só simplesmente ficar ali naquela zoninha de conforto, de falar, não, vou ficar aqui porque eu sei que daqui o menor dos problemas vai ser muito pequeno, né? Só que pequenos riscos, pequenos resultados, né? Exato. Então, grandes riscos, grandes resultados. Então, E você não tem quer dizer que você está assumindo mais risco, você está sendo Exato. irresponsável. Exatamente. Então você tem tudo. O que eu tenho que fazer para eu poder assumir esse risco, né? Assim, isso. pra eu E o estar que você- preparado para isso, né? E o que você está fazendo até aqui não vai te levar até o próximo degrau que você Não. quer chegar. Se você não fizer coisas diferentes, né? Vou Não tem até como. pegar... Você falou disso, porque não vou mostrar, mas eu tenho tatuado no meu braço. Foi minha primeira tatuagem, inclusive, porque meu avô e meu pai sempre me falaram isso a vida inteira, que é basicamente isso. Cara, se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre a mesma coisa. Não espere resultados diferentes, né? Então, acho que é muito isso. E é assumir o risco controlado, obviamente. Claro. Assim Isso. como na pista, eu não vou simplesmente entrar igual um louco numa curva e rezar para que dê certo. Nos negócios, eu não vou fazer algo também descontrolado e falar, se der certo, deu, se não der também, Aham. paciência. Então, é sempre controlado. Legal. E aí você passou por fornecedor, então? Você foi varejo, foi fornecedor, até chegar na indústria. Exato. Aí eu fui para distribuição. Então, voltando lá para o tema de pandemia, fiquei grande parte no varejo de moda. E aí surgiu o convite para ir para uma distribuição. Inclusive, cara, vende isso aqui, esse microfone, todo esse aparato que a gente está aqui em volta. Esse era o foco, né? Legal. Da segmento empresa. totalmente diferente de segmento moda. totalmente diferente. E com um detalhe muito importante, foi o que me fez ir para a oportunidade também. Era B2B, e-commerce B2B. E eu uma nunca nova tinha experiência. trabalhado com e-commerce B2B. E aí, na pandemia, por conta, obviamente, do boom que teve de e-commerce e vendo muitas vagas, especialmente de indústria e etc., a galera estava buscando muito um perfil B2B e B2C. Né? Não que você tivesse que ser expert nos dois, mas que você tivesse pelo menos conhecimento dos dois. E, novamente, olhando para a minha carreira e buscando aonde eu quero chegar de forma pessoal, e o profissional vai me trazer isso, falei, cara, preciso aprender e-commerce B2B.
E aí eu vi essa oportunidade e falei, vamos embora. Também não sabia nada de e-commerce B2B, fui com aquele frio na barriga enorme que eu falei, cara, se eu chegar lá e não der certo, lascou. Porque eu tava num lugar que era cômodo para mim, eu já tava quase 5 anos lá, dificilmente seria desligado ou qualquer coisa do tipo. Mas eu falei, cara, vou me desafiar de novo. Agora é operação B2B, vamos ver como é que funciona isso aqui. E aí eu fui para lá. Aí fui ter essa experiência de B2B, cara, 100% novo. Voltei para aquela estaca lá daquele projeto de VTEX de migração. Volte 3 casas, né? Tipo, voltei igual naquela época de migração de VTEX da primeira vez, de não entender absolutamente nada. E, cara, fiquei lá não muito tempo, acabei não ficando muito tempo. Mas já me trouxe bastante conhecimento de B2B, de entender melhor como é que funcionava a operação, né? É super diferente. Por exemplo, tabela de preço. Cara, isso aí pra mim não existia, porque era varejo, era um preço final e ponto, acabou. O que você acha que é mais diferente quando você fala de um e-commerce B2C e B2B? O que você acha que são as maiores diferenças? O B2C, particularmente pra mim, até por ter tido a vivência primeiro nisso, acaba sendo mais fácil porque você não tem tantas variáveis com o cliente, né? Por exemplo, você seta o preço que você quer lá, vender o produto, seja promocional ou não, e o cliente vai pegar aquilo e vai comprar. Você não vai negociar com o cliente não tem uma tabela. E aí vai para o B2B, cara, o cara ele tem uma tabela para microfone, uma tabela para TV, uma tabela para câmera, é o mesmo cliente. Só que como ele compra volumes diferentes, aqui ele está numa tabela melhor, aqui ele está numa pior. E aí o cara quer negociar a melhor para isso aqui que é pior também. E aí você tem todo esse jogo. E você transferir isso para o e-commerce é muito difícil. Porque uma coisa é quando você está como vendedor e você tem o tete-a-tete com o cliente e você faz a negociação. Você fala, não, beleza, então vamos fazer o seguinte. Você leva um pouco mais de microfone aqui e eu melhoro um pouco sua tabela. No e-commerce não tem isso, é autosserviço. O cara simplesmente entra lá e tá pronto. Ele faz e aí você tem que criar alavancas para quebrar essa objeção do cara. Porque o cara B2B, especialmente ali logo no pós-pandemia, que ainda estava se inserindo nessa parte de e-commerce, o cara fala, não, prefiro falar com o vendedor, porque não tem sentido de eu comprar aqui se eu não consigo negociar. Tá tendo mais trabalho, né? Era para ser mais prático, na verdade acaba tendo mais trabalho. Eu já tive experiência B2B e era muito engraçado, porque mesmo estando ali o preço e tal, eles ligavam para tentar negociar. Não, mas eu quero comprar tal volume, não, meu preço tá aí, já tá com desconto. O que eu vejo oportunidade no B2B, muitas vezes é assim, a gente sabe que a gente não consegue atender como indústria, né? De forma geral, ainda mais Brasil, do tamanho que é, né? Não consegue atender todo mundo. E às vezes tem um pequenininho numa cidade no interior que às vezes ele não é atendido por um vendedor. E ele não tem acesso àquela marca. E aí com o B2B ele tem acesso, ele consegue fazer pedido recorrente. Ou então ele tem muita ruptura, porque o vendedor passa lá uma vez a cada 2 meses e aí ele, né, fica tendo ruptura. Então eu acho que é uma super oportunidade o B2B para pulverizar mais ainda seu atendimento, né? Total. Mas geralmente quando começa a indústria, começa com os clientes que já tem. E aí o cara tá acostumado com um tipo de atendimento que o online não tem isso, né? Essa personalização ali. Exatamente. E a negociação, que é o pessoal. E aí é outro jogo, né? Outro marketing de comunicação, é outra logística, outra transportadora, outro saque. Tava acostumado com comunicação B2C, cara, quebrei a cabeça para comunicação B2B. E aí, de novo, eu fui pro arroz com feijão. Então, um negócio que eu fiz, e assim, começou a trazer um resultado proporcionalmente para a época bom, né? Cara, eu comecei a colocar meu nome no e-mail e uma foto minha. E falando, tipo, você pode responder aqui que eu vou te retornar. Personalizar. E aí, cara, os caras começaram a responder e a comprar no e-commerce. Porque muitas das vezes o cara ele só queria ter a certeza e o contato de que tem alguém ali atendendo ele. Tem alguém olhando o meu pedido, né? Tipo assim, não é só uma máquina lá que vai automático, né? Até porque, gente, vamos combinar que até antes da pandemia, a pessoa tinha medo de comprar online. Vão clonar meu cartão, vai extraviar. Essa humanização foi importante, né? Não, super importante. E a garantia que o pedido dele vai chegar e tudo, porque tem alguém cuidando, né? Exatamente, porque o cara tá acostumado a comprar no B2C, ele como pessoa física, né? Não tô nem falando ele como CNPJ. E aí ele vai e ele tem um problema no pedido dele, quando o cara vai comprar como CNPJ num B2B, e ele lembra dessa situação, ele fala, cara, se eu tô comprando algo de R$50 e tenho esse baita problema, imagina eu fazendo um pedido de 50 mil no e-commerce. Quem que vai cuidar disso aqui se der pau? E aí, quando você começa a personificar nessa parte do B2B, você começa a colher bastante resultado. Porque é isso, o cara sabe que tem alguém e ele sabe quem é o CPF que tá olhando o pedido dele. Então ele sabe, pô, deu um problema no meu pedido? Cara, é o Ale que
que é responsável. Então, eu vou chamar ele e vou falar com ele. E não fica aquela dúvida, né, de, putz, aí vai ligar pro saque para saber o que aconteceu e toda aquela reviravolta. Então, continua existindo, apesar do canal de transacional ser digital, o relacional ainda é humano. Total. Não tem como você tirar isso. Especialmente no B2B, não existe. Você não vai vender no B2B se você quiser automatizar tudo e deixar tudo digital. Se botar um bot lá, etc. Cara, dificilmente você vai conseguir. Que já é um ter desafio no baita B2C, sucesso. né? Assim, o bot, gente, as pessoas querem um atendimento humanizado, né? As pessoas querem saber que tem alguém ali olhando por elas. Aí o B2B mais ainda, com certeza. Lá você É tinha o uma negócio equipe? do cara. Lá eu tinha equipe. Tinha uma analista plena e uma júnior abaixo. E aí eu tinha a minha gestora que me contratou acima, mas ela acabou indo para uma outra oportunidade logo em seguida e eu acabei ficando respondendo direto para o diretor como e-commerce, né? Aí eu fiquei lá um tempinho e depois fui para softs. E aí, ali, você já acha que você já teve alguns desafios de time e tal? Não sei se esse time já estava lá ou se você recrutou. O que você acha que foram os seus primeiros desafios, assim, em ter pessoas? Eu acho que quando você tem uma pessoa já é desafiador, né? Você tem que gerir aquela pessoa, ser meio responsável, né? Por fazer aquela pessoa, primeiro, entregar o que ela tem que entregar e também, tipo, a carreira daquela pessoa, né? Cara, você virar líder, se tornar líder, estar na posição de líder é muito complexo, né? Quando você não está na posição, você acha que é só glamour e é tudo muito tranquilo, né? O cara só decide, só dá ok no e-mail, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Trabalha menos. Trabalha menos, na posição, no caso dessa distribuidora, eu acabei não tendo tanto problema, porque eu já tinha criado uma casquinha ali com o primeiro time. Mas no primeiro time, cara, foi uma baita escola. Eu tive muito problema de colaborador pedir para eu desligar ele, porque ele falou, cara, eu não consigo trabalhar com você. E aí eu falei, cara, não, peraí. Você é um cara bom, eu sou um cara bom, vamos entender o cenário aqui. E eu preciso aprender e entender como é que funciona isso aqui. Eu tô aprendendo também, né? Não dá para simplesmente você sair, por exemplo. Não, você sair de uma operação que você fazia tudo do seu jeito, no seu ritmo, e aí depois você tem que delegar. Exatamente. E assim, nunca tem só uma saída, né? Não. Você tem que ouvir e enxergar as outras possibilidades. E, cara, você... E nesse caso específico, fiquei curiosa. Cara, qual que era o afinidade? Porque às vezes qual que era o principal desafio? Era engraçado, porque assim, a gente se dava muito bem como no pessoal, vamos dizer assim, né? Só que quando ele veio falar comigo, ele falou, cara, é ruim trabalhar com você porque você é muito seco, muito direto. E eu sempre fui um cara muito objetivo, então, e não era por mal, mas, por exemplo... Eu também. Aí ele você vinha parece falar que comigo, é grossa, aí ele né? vinha falar comigo, Ale, putz, tô com essa ideia aqui de fazer isso aqui, isso aqui. Vamos fazer? Aí, só que enquanto o cara tá falando, quando você começa a se tornar líder, você já começa a pensar naquelas variáveis que a gente falou lá atrás. O que vai dar tudo. Bom, o que vai dar bom, o que vai dar ruim e etc. Nesse tempo eu já raciocinei, já tomei uma prévia decisão, aí eu simplesmente virava e falava assim, não. Você não explicava o porquê, né? E eu acabava não explicando. Às vezes era uma ideia boa, mas não era para aquele momento. Exatamente. E acabava não explicando. E só, por exemplo, dava negativa. E aí ele falou, cara, é ruim trabalhar com você por causa disso. Porque a gente vai falar com você, então a gente fica com receio. Porque tudo que a gente leva é não. E a gente não entende o porquê. Enfim, a gente tinha uma complexidade de operação ali por ser pequeno, não ter verba. A gente começou a ter verba, mas muito pouco para ads e etc. Então, assim... As ideias, como você falou, eram boas, mas não para aquele momento. E aí eu não sabia transparecer aquilo para eles. Eu acabava foi sendo aprendendo, muito, né? Acabava sendo, na visão deles, rude. Para mim era um negócio, tipo, super tranquilo. Tipo, não dá para fazer. E aí eu comecei a entender. Eu falei, cara, eu tô lidando com pessoas. Eu preciso que elas entendam, compreendam o motivo daquilo para que elas até busquem outras alternativas. Cara, pega essa sua ideia que é boa e transforma dentro do nosso cenário. Isso aqui pode ser legal funcionando para uma empresa grande, por exemplo, mas para a gente hoje não cabe. Como que a gente traduz isso no nosso universo, né? Isso. Então você começa a trazer isso e aí você vê que a galera começa a se engajar mais com você, com a própria operação, e aí, obviamente, você colhe os resultados, porque o seu resultado depende deles. Você não tem resultado se eles não derem resultado, simples. Eu sempre falo, o líder ele entrega resultado através de pessoas. Totalmente. Senão a gente é o e-commerce ali. Exato, que vai ser sempre pequeno, né? Não é o e-commerce, é o e-commerce. E vai continuar sempre pequeno. E tem esses desafios, como a Ju falou, de delegar.
Você está acostumado com o meu e-commerce a botar a mão em tudo. Você tem que tirar a mão. Você está acostumado também ao seu jeito de trabalhar. Você espera que as pessoas trabalhem igual você, pensem igual você, tenham a mesma agilidade que você. E aí você começa a entender que não, né? E isso gera, de certa forma, até frustração pra gente como líder no começo. Para você digerir e entender aquilo, porque, como você falou, pô, eu fazia aquilo numa determinada velocidade. Eu delego isso para aquele colaborador, ele demora 1.5x para fazer aquilo. Eu falo, então deixa que eu faço. Não é possível. Eu vou fazer isso aqui, cara, porque pô, é só você clicar aqui, por exemplo, né? Mas não, cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua curva de aprendizado. E aí você precisa, como líder, entender a própria ambição e sonho das pessoas, onde elas querem chegar, para você começar a direcionar e trazer essa pessoa mais próximo de você. Porque o grande trunfo do líder é as pessoas acreditarem em você e para onde você está levando elas. Né? Se elas não acreditarem nisso, cara, esquece. Confiança, né? Esquece, tem que ter isso. Admiração e confiança, exatamente. Né? Então, acho que admiração é a palavra, sabe? Graças a Deus, depois, aprendendo e levando bastante pancada, teve esse episódio negativo que depois virou positivo, cara, esses colaboradores super me recomendam. Até um tempo atrás, até postei no LinkedIn, mandaram mensagem para mim no WhatsApp, que saudade de trabalhar com você. Então, você vai aprendendo, vai maturando. Eu consegui virar o jogo ali, né? Mas tudo super aprendizado. O tema liderança também, antes, não era tão forte como é hoje, né? Que a gente ouve, se informa, a gente quer melhorar nisso, né? Não sei, eu tenho a impressão de que antigamente era uma coisa mais... É porque as pessoas achavam que era uma coisa mais natural, assim, eu acho, né? Acho que achavam que e hoje não a era gente tem que entender talvez. que realmente é como se a gente se dividisse em dois, né? Assim, você tem a gestão do negócio e a gestão de pessoas, né? E eu acho que muitas vezes a gente até despende muito mais tempo fazendo gestão de pessoas do que de negócio, né? É como você fazer aquelas pessoas entregarem melhor, né? É como fazer aquelas pessoas realmente estarem na caixinha certa, né? Eu acho que na hora que você fala assim, qual que é o sonho daquela pessoa e tudo, é você saber como a pessoa se motiva naturalmente, mas às vezes ela tá no lugar certo, né? Você colocar ela no lugar certo. E também tentar extrair o melhor dela, né? Isso. Mas isso Só depende do líder ter esse olhar. Essa alocação e depende de energia e tempo, né? E aí você precisa entregar resultado. Bastante conversa. Tem um monte de coisa, é complicado. Bastante feedback. E aí você foi para Softs? E aí eu fui para oportunidade na Softs. Aí eu fui para indústria. Também nunca tinha trabalhado em indústria. A Softs já tinha e-commerce ou vocês montaram? Não, a história do e-commerce na Softs, ele começou também por conta da pandemia. Não tinha uma empresa multinacional? É multinacional, chilena. Chilena. É do grupo CMPC. Tá. E eles começaram na pandemia, porque obviamente pandemia, os colaboradores precisavam comprar os produtos e abriram um e-commerce. E aí, naturalmente, cara, a plataforma já está ali aberta, vamos vender isso para o público final também. E aí abriram o Direct to Consumer lá na Softs também. Então ela nasceu para ser colaborador. Uma ação de endomarketing, assim, ela nasceu também, e para atender os clientes internos Exatamente. mesmo. E a operação é de vocês? Não, a gente opera via full commerce hoje. Tá. Hoje a gente opera via full commerce. E também outro desafio para mim. Na verdade, foi 2 em 1, porque assim, indústria com full commerce. Cara, foi loucura, assim, ó. De verdade, eu passei ali, sem brincadeira, 6 meses apanhando. Mas apanhando, você acha assim, que muito, a sua bagagem do varejo ajudou? Ajudou bastante. Mas você tinha um negócio na mão, né? E depois você tem um terceiro fazendo para você, né? Exatamente. Ajudou bastante. Tanto que, obviamente, trouxe resultados para a companhia ali, esse meu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, para mim, cara, foram os primeiros 6 meses, assim, mais difíceis de carreira para mim, cara. Quando a gente entrevistou a Cíntia, que também foi para a indústria, ela falou a mesma coisa, que ela ficou 6 meses apanhando. Por conta de full commerce e tal. Mas quais são os pontos que você acha que são os mais críticos? Acho que da indústria, assim, né? Ou você acha que é do full indústria commerce? e o full, Na verdade, dos dois, cara. Para mim, particularmente, foi dos dois, né? Por quê? De indústria, porque... Cara, tem distribuição diferente, eles trabalham os produtos de forma diferente. Menos agilidade. Calendário diferente. Cara, eu vim de varejo de moda. Você tinha uma camiseta a cada dia, praticamente. Indústria não tem, pelo menos no caso da Softs, né? Os produtos são mais perenes, é bens de consumo, né? Necessidade básica, né? Os triggers ali, os gatilhos para o consumidor são totalmente diferentes. Né, de varejo de moda para bens de consumo, vender papel higiênico, não tem como. Então, para você começar a entender isso e
Particularidade, fralda, cara. Fralda, não sou pai ainda. É super complexo de entender tamanho de fralda, tipo de fralda. Uma recompra alta, né? Exato, e é tudo de recompra, né? Então, para você, como você traz mais LTV, reduz CAC e etc, né? E aí, indo para o full commerce, vem daquele negócio de toda a minha experiência ser desde eu keep, né, até ter o time ali, e você tá acostumado a ir lá e colocar a mão na coisa e fazer acontecer, e agora tudo é chamado. E você fala, cara, não dá, eu preciso de velocidade. Dá um nervoso, né? Pô, é e-commerce isso aqui, não dá pra eu ficar esperando, eu preciso subir uma promoção agora, tipo, porque hoje é sexta-feira, eu preciso bater meta. Não tem autonomia pra mexer, não, né? Eu criei essa autonomia, né? Ah. Na verdade, porque quando geralmente eu cheguei quem contrata full commerce não quer ter essa autonomia, não quer ter, né? Não quer é uma ter, opção, não quer ter trabalho, eu acho. E Mas aí eu a acho gente tão que já importante tá... essa autonomia. Com certeza, eu acho que ainda mais a gente que vem de É uma eficiente, experiência né? de já ter o negócio na mão, saber fazer. Porque geralmente quem contrata full commerce não sabe fazer. Né? Então só fica ali gerenciando e tal, acompanhando o número. Mas a gente que sabe fazer, que nem ele falou, tem uma agilidade que é muito do que você falou lá atrás. Tipo assim, eu sei que não demora 5 dias para subir um banner, demora... Exatamente. Em um dia você sobe, né? Então... Exatamente. Então, cara, é muito complexo, assim, quando você vende operação própria e vai para e-commerce, de para tudo você depender dos caras. E aí, quando eu cheguei lá, a gente opera via Vetex também, né? Então, já tinha conhecimento de Vetex por todo aquele histórico que eu apanhei lá. No B2B também era Vetex, o que eu trabalhei também era Vetex. E aí, eu cheguei lá e falei, tá, cadê o acesso da Vetex? Aí os caras, tá aqui. E aí, tinha só a parte do AMS. Só os orders lá, os pedidos e tal. Eu falei, não. Quero tudo. Eu quero tudo. Não. Aí os caras, não pode ter, não sei o que. Eu falei, meu rei, vamos sentar, conversar. Vamos entender uma coisa aqui. Vocês são prestadores de serviço. Desculpa ter que lembrar isso aqui, mas o dono do negócio sou eu. Tem que ter uma pessoa no time do lado da Softs que tem que ter acesso completo disso aqui. Claro. Se um dia der um pau A a gente resolver sair, sua, a informação é minha, o cliente é meu, é tudo Os meu. dados são seus. Você só tá operando para mim. E aí, cara, tive que assinar um termo de responsabilidade, falando que, cara, qualquer alteração feita por mim tá a minha responsabilidade. Eu falei, cara, tranquilo, manda embora. Assinei e hoje eu tenho acesso full, né? Mas os caras não tinham, eles operavam só olhando... E muita gente, eu acredito, que opera assim, com certeza. Acredito que sim. Não quer nem... Não quer nem o trabalho, É aquela né? história, quanto mais acesso eu tiver, mais responsabilidade eu vou ter caso dê um problema, eu vou ter que olhar pra tal coisa. Sim. Tem um risco deles, que geralmente é um cara que não sabe mexer, e aí pode fazer alguma coisa lá. Mas também é aquela coisa, tipo assim, você fica com mais autonomia pra cobrar, né? A cobrança é diferente, né? Não, total. E você vê real time que os caras estão fazendo, né? Diferentemente de você ficar esperando no chamado lá, tipo, putz, você pediu uma alteração no HTML ali, cara, senta no HTML e vê se o cara fez. Se não fez. Então, você acaba... Eu acho que é aquele negócio, né? Por um lado, a gente entende, eu super compreendo de verdade o porquê deles travarem como full commerce o acesso. Porque senão cai o acesso na mão de gente que não sabe mexer, e aí o problema termina na mão dos caras. Porque o cara vai lá, altera uma linha do código sem saber mexer em HTML, quebrou o site, derrubou, sei lá, deu um pau, e aí ele vai abrir um chamado e pedir pros caras corrigir. Entendeu? Então, por esse lado, eu entendo o lado dos caras. Mas a partir do momento que alguém se responsabiliza e tem conhecimento para ter o acesso, essa pessoa tem que ter. Uma confiança, né? Essa pessoa tem que ter, porque eu acho que é benéfico para os dois. Tanto na velocidade, como a gente falou. Então, pô, a parte operacional, a gente que sobe do nosso lado. Eu tirei deles. Então, sei lá, cadastrar promoção, banner, essas coisas, cara, não tem por que abrir um chamado. Pra ter agilidade. A gente precisa de velocidade, a gente vai lá e faz. Outras coisas a gente, obviamente, ainda deixa com eles. E então a Softs, ela vende pro funcionário ainda, né? B2E. O que mais? B2C? E B2B. Mas aí é um outro domínio que fica com um par meu. Entendi. É um domínio diferente. É outro domínio. Que é a venda que eu vi lá, né? Softs Pro, é isso? É esse mesmo, Aí venda fica por CNPJ. Com outra pessoa. Mas é uma outra... um outro front? É outro front. É tudo diferente. É outro outra site account mesmo. É outra account, Tá. Legal. E qual que é o desafio maior, assim, hoje, tipo, você fica pensando em indústria, né? Indústria com produtos muito específicos, assim. Como que é esse desafio de vender para o consumidor final e o consumidor não comprar de vocês e não comprar num varejo, por exemplo? Que ele tem um sortimento muito maior e tal, e é uma compra de abastecimento.
o primeiro desafio e algo que a gente busca sempre estar muito bem alinhados é estoque. Por quê? A loja Softs, no caso, a ideia dela é ter 100% do portfólio ativo, porque a gente atende a abrangência nacional e etc., e para ter 100% do portfólio ativo. Então, cara, essa é a nossa primeira preocupação, porque se você não tem estoque, você não vende. Simples, acabou. Sim. É a premissa básica do e-commerce, é estoque. E a expectativa do cliente, né? E a expectativa do cliente. Tô entrando no site do fabricante, o cara não tem o produto. Eu quero ter tudo, né? Quero ter tudo, exatamente. Então, essa é a primeira preocupação. Profundidade, né? Profundidade. E aí, depois, a gente vai para a parte que é uma batalha diária, que é a parte de precificação. E aí, o cara, no e-commerce, tem o frete. A gente tem um grande desafio no nosso negócio em específico de frete, por questão de cubagem. Porque o que acontece? Pensa comigo. A gente tem uma média de 17 itens por carrinho. Que foi o último dado de janeiro que a gente puxou. Caramba, é um carrinho muito grande, né? Porque a gente tem guardanapinho pequeno e etc. Só que você... vamos fazer um né? sortimento aqui, mas ok. Cara, você pega um saco de fralda. É desse tamanho. Aí você pega um papel higiênico 12 rolos. Ele é desse assim. Aí você coloca mais um papel toalha. Cara, aquilo não cabe no baú de uma moto, mas por são exemplo. Grandes, eles são leves, mas são grandes. É. E aí o custo logístico fica muito alto. Sim. Então isso acaba sendo um baita desafio. E aí o frete acaba sendo um ofensor muito grande pra gente no que tange a conversão. Porque o consumidor entra lá e ele vê a cesta dele de produtos que vai dar R$100 e o frete tá dando 40. O cara fala, cara, não vou pagar. Desafiador. Eu lembrei agora quando eu vendia travesseiro. E travesseiro de entrada, assim, barato, sabe? Aí a gente fez uma ação num varejista grande aí que eu trabalhava. E aí a gente fez uma ação que o Retira Loja, o frete era grátis. Só que aí o pessoal comprava quase um B2B, assim, e retirava na loja. Só que aí, tipo assim, eu tinha que sair do meu CD, porque eu não tinha estoque na loja desse produto, era exclusivo do e-commerce. Aí tinha que sair do meu CD de uma carreta de travesseiro e ir pra loja entregar. E aí eu falava, gente, mas quem compra? Aí eu olhava, às vezes era um hotel que comprava e tal. Mas assim, o custo de frete era altíssimo. Não fechava a conta, não valia a pena. Eu falava, gente, esse produto não pode entrar nessa ação do site. Não tem retira loja com frete grátis, sabe? Porque não vale a pena nem assim, o ticket a partir de tanto. Não vale a pena. Tipo, porque é muito caro por conta da cubagem. Era uma carreta lotada de travesseiro. Então, eu lembro, era super desafiador o frete para esse tipo de produto. Eu imagino que você tem papel higiênico, né, que tem um ticket super baixo e a cubagem é gigante, né? Sim, então é um dos desafios, né? E aí você esbarra nisso com o próprio preço do produto, então o cara já fica com o frete na cabeça que está muito alto. E como você está falando, de fechar a conta, cara, eu preciso ter rentabilidade, não dá para eu ser uma operação negativa, não dá para eu pagar para trabalhar. Então a gente precisa ter um preço que cubra os custos de operação, até porque a gente trabalha com full commerce, então ainda tem o custo de pagar o full commerce. Exatamente. Não é meu custo direto. Se fosse meu custo direto, ainda me sobrava um pouco mais de gordura ali para trabalhar preço. Porque o pessoal também acha que a indústria vendo direto tem muita margem. Mas não sabe todos os intermediários que tem ali de tech mesmo, de operação, né? A ideia inicial da Softs, quando criou o e-commerce na pandemia, era só o branding ou era realmente vender ali? Era trazer o acesso pro B2C, captar dados, por exemplo, a indústria sempre quer muito isso, comportamento de compra. Isso, A ideia inicial, de novo, inicial foi colaborador poder comprar dentro da pandemia, abriu para consumidor final, porque viu-se a oportunidade de estudar comportamento de compra diretamente, legal, né? E colher esses dados do e-commerce e aproveitar para transferir isso para a gôndola. Né? Então, legal. O e-commerce é quase que um hub de dados gigantesco lá. É um laboratório, né? Para a indústria entender, tipo, cara, o cara que compra esse SKU, qual que ele leva junto na cesta usualmente? Os períodos de compra. Né? Putz, começo do mês, recebeu o salário, geralmente a galera faz supermercado no começo do mês, então o começo do mês acaba sendo um pouco mais forte. Fim do mês a galera segura, você tem a venda mais baixa na última semana. A recompra é alta? A recompra é alta, a gente busca sempre, inclusive uma das nossas métricas com o Chile são as assinaturas. É isso que eu falava, eu vi que vocês têm, né? A gente tem assinatura. O Chile nos cobra uma métrica de assinaturas, né? Porque então, lá é forte? Isso? Lá é forte. Eles têm não é renda. Eles têm um consumo per capita de papel no Chile muito superior do Brasil. Ah, é? Então,
eu não lembro exatamente os dados, tá? Mas se eu não me engano é algo entre... o brasileiro consome por ano, sei lá, 5 quilos de papel. O chileno consome 40. É um número bem grande. Não são exatamente esses dados, como tá? Em números, mas papel é um higiênico, gente? O que é isso? Papel no geral, E guardanapo? né? Mas sabe qual que é o hábito de consumo bem diferente? Isso até Europa, Com Estados certeza Unidos. tem algum hábito. Por exemplo, os caras usam muito papel para limpeza da casa. A gente não usa. É verdade, a gente usa A gente pano usa e lava. A gente usa pano. Pode crer. Tanto que uma das comunicações de Kitchen no ano passado se chamava Não passe pano, passe Kitchen. Que legal. Porque justamente para usar papel no lugar, incentivar o uso de papel ao invés de pano. Até o paninho de pia. Então a propaganda falava, o paninho de pia retém X bactérias, tal, não sei o quê. Verdade. Enquanto você usa o papel, descarta, ponto, acabou. Né? E você acaba pegando o pano de prato, você limpa a pia, limpa o prato, aí limpa o rosto, aí sujou a blusa, seca a mão, seca né? a mão. Tudo, Então, cara, isso transmite bactéria, é a realidade. E olha que o povo brasileiro é muito focado nessa questão de higiene, né? Assim, quando a gente vê números... Eu lembro que eu também já trabalhei com fraldas, e o número de consumo de fraldas no Brasil era bem acima de, tipo, países europeus, assim. Falava, gente, a mãe troca muito mais a fralda da criança no Brasil do que em outros países. né? É porque a gente toma mais banho que os mais outros. banho. Isso que eu ia falar, até por ser Olha, tropical aqui, não tem como. sua mais e etc. Sim. Então tem esse Curioso uso maior. esse dado do Chile, né? Que é mais essa questão de limpeza. E marketing você não olha mais? Não, continuo olhando. Marketing também? Mas assim, marketing ali, tem o time de marketing. De branding. Mas sei lá, tipo, estratégia de CRM, estratégia comigo. assim. Uhum. Toda essa parte de CRM, anúncio, não sei o que, fica comigo. O marketing O nosso CRM da deve ser indústria... interessante, né, assim, pra vocês também, né? Tipo, ativar esse cara pra ter essa recorrência. Sim. A parte de anúncios, por exemplo, é pelo full commerce ou você trata direto com... Nesse caso lá, a gente, na verdade, tem uma agência que atende a equipe de marketing e aí a gente tem um braço de performance com eles. Isso é mesmo. E aí a gente lida direto com eles, não tá com full commerce essa frente só faz hoje. operação, né? Hoje eles fazem basicamente o fulfillment, saque e etc. Tá. Essa parte de performance não tá com eles. Acho que isso é um desafio de liderança também, né? Acho que no e-commerce, como a gente tem vários braços muito específicos, especialidades diferentes, a gente precisa ter um monte de fornecedor, né? E liderar esses fornecedores todos também é difícil. Né? Além de tudo, lidera pessoas, entrega resultado e administra ali Administra tudo. É full commerce, é a agência. Aí tem a agência para plataforma, tem a agência para performance, tem a agência para não sei o que lá. Às vezes tem uma consultoria de SEO. Aí tem, não é? A gente tem mesmo. vários, a gente tem que administrar tudo. E tem que Várias administrar equipes. tudo. Mas isso daí é quando a empresa entende que isso é necessário. Que é importante, né? O pior é quando não entende isso e aí você tem que fazer o papel ali do... Mas aí o Da negócio mídia, não da vai SEO. crescer o tanto que tem potencial, Não né? tem, assim. Porque hoje é indiscutível, né, gente? O digital, é tipo, é indiscutível. Que tem que estar e tem que investir. Não é só tem que estar. É importante, Exatamente. né? Tem que investir. Vocês têm um marketplace? A gente está em marketplace, inclusive eu tô cuidando hoje também. Da parte de 3P. Legal. A gente precisa fazer algumas reformulações lá e etc. Mas a gente está no marketplace tanto como 3P quanto com 1P. Mas 1P aí é outra parte do time, que são outras pessoas que cuidam. Cara, a gente tá Magalu, Meli, Amazon, B2W. Tem loja própria no Meli? Assim, loja, tá no Full? Loja no Full oficial? a gente não tá ainda. Acho que isso ia gente, funcionar bem, né? A gente tem essa ideia do Full. Porque, cara, de novo, é item de necessidade básica. Você tá comprando uma fralda e um papel higiênico. Você quer tá acabando, e aí, além do preço que eu falei lá atrás do frete, eu tenho problema de prazo. Porque o meu prazo médio hoje, com full commerce, em São Paulo, capital, tá de 6 dias. Cara, quem espera em São Paulo 6 dias para comprar uma fralda ou um papel higiênico? Tem que ceder mais um, A gente tem o same day e o next day como opção de entrega, mas a gente bate na cubagem. Dependendo da cubagem, não ativa, porque o same day e o next day é motoboy. E o motoboy não consegue levar, como eu falei, uma fralda, um papel higiênico e etc, entendeu? É verdade. Legal. Aí, nesse caso, o full resolve. E vocês têm muito, assim, como que é a questão do conflito de interesse, assim, tipo, sei lá, um distribuidor vendo vocês vendendo direto pro consumidor final, como que é isso com o comercial e como que vocês conseguem bater preço da galera que é agressiva, assim, no online? Cara, briga de preço
me apresenta uma indústria que não tem, porque eu desconheço. Sempre vai ter briga de preço entre os canais, o distribuidor, o franqueado, qualquer um vão sempre reclamar de alguma ação que você faz. A gente trabalha com a tabela varejo, né, que a gente chama lá. Então, a gente tem o nosso preço e a gente, obviamente, busca respeitar aquilo, salvo exceções de datas como agora março, um mês do consumidor, ou uma Black Friday. Aí a gente compra a briga com os caras e fala, meu rei, é a minha data no ano, sinto muito, agora você vai ter que engolir esse preço aqui, né? Lógico que não dessa forma, não né? dessa forma. Mas entre linhas é essa mensagem. Isso, né? O D2C já é uma realidade, não tem o que... Não tem jeito. Acho que no começo foi muito resistente, né? Mas o que acontece muito, e é engraçado, que geralmente os caras que reclamam de preço, eles estão em regiões muito distantes, cara, da gente. Porque o nosso CD fica aqui na Grande São Paulo. Tá. Então, sei lá, é o cara do Nordeste que está reclamando que a gente está vendendo uma fralda a X preço. Aí você fala assim, simula uma compra aí, rapidinho, só para eu ver um negócio. Exato. Quanto que vai dar? Nem é seu concorrente, né? Não tem como, tipo, assim, o meu share de vendas aí é ínfimo por causa disso. Tipo, eu não tô te atrapalhando. Na verdade, eu tô te dando visibilidade, cara. Porque esse cara tá vendo a fralda com preço, ele vai calcular o frete, vai ver que não fecha a conta de frete por preço e prazo, ele vai na gôndola procurar. Claro. É simples. Então, na verdade, um ajuda o outro e não um canibaliza o outro, né? Não tem essa. Então, mas essa gestão é bem complexa. A gente tem preços acordados com os caras para não ultrapassar e a gente também, obviamente, zela pela boa vizinhança e a gente avisa, a gente nessa data vai ter tal campanha, o preço praticado vai ser esse, beleza? Porque se a gente não avisa, aí que dá o problema. Se os caras estão avisados, aí beleza. Agora, se não avisa, porque o que acontece? Se você avisa, o cara também se prepara lá, né? Isso. Ele vai falar, os caras vão fazer, então provavelmente o cara acaba fazendo lá alguma coisa também. Não, e o comercial já tá respaldado, porque já sabe, se o cliente vier reclamar, ele já sabe o que ele responde, né? Ele não fica de surpresa, assim, ai meu Deus, não sei o que tá acontecendo, não sei que ação é essa que o e-commerce tá fazendo, né? E uma curiosidade aqui que me surgiu, quais canais de aquisição vocês usam? Tá. Só Google? Como que funciona? Cara, hoje a gente trabalha com Meta e Google, mas Google é majoritário, não tem nem o que falar, porque é produto de intenção de compra. E o Google, diferentemente de rede social, você tá lá para se distrair. Você quer ver meme... eu fiquei pensando isso. Eu falei, vai trabalhar influenciador? E-mail marketing? Não sei. A gente, difícil, e-mail né? marketing a gente trabalha, né? Porque então, parte de CRM a gente trabalha. Google muito forte, porque é isso, o cara entra lá e ele pesquisa, fralda, XPTO, papel higiênico e tal. E ele tem intenção de compra já, né? Na rede social, o cara não pensa, deixa eu entrar aqui no Instagram procurar um papel higiênico. Não, a influenciadora tá usando. Só se for de fralda, de repente. De fralda tem. De fralda. O pessoal do time de marketing de fralda, agora de absorvente feminino e etc., eles estão trabalhando influenciadores. Porque são, por exemplo, no caso de absorvente feminino, é um produto Leite Soft e Diana. Tem 2 marcas. É um produto que, cara, necessita de você educar o consumidor, né? E tem pesquisas que falam que, cara, vocês são mulheres, isso serve no caso para homem, por exemplo, com lâmina de barbear. Que geralmente a primeira marca que você usa, você fica com ela praticamente a vida inteira, você não troca. Difícil migrar. Então é difícil você mulher migrar. Também, né? Ou então, já tem uma marca específica que tá na cabeça, né? É a marca que sua mãe usava a vida inteira. Né? Exatamente. Então tem muito isso. Então a gente acaba tendo hoje um custo de aquisição alto e a gente tenta compensar isso no LTV, né? Porque a gente tem recorrência. Então, a gente tem uma média de recorrência dos clientes de 45 a 60 dias. Eles voltam a comprar com a gente. Porque geralmente eles fazem o pedido maior para compensar o frete ou para ativar frete grátis e aí ele acaba demorando um pouco mais para voltar. Né? Dificilmente o cara fica fazendo, vou comprar só um papel higiênico, ou um absorvente, ou uma fralda. Não, ele já compra. Né? E os produtos mais assinados são fralda, papel higiênico, parte de linha profissional que a gente tem, né? Que é a Elite Professional, que é uma marca super forte também. Tipo o quê? Aqueles... Cara, sabe, você vai no shopping e tem lá o dispenser com o papel, no hotel, enfim, lugares de grande fluxo, né? Vamos falar assim. Legal. Então, é uma linha que vende bastante, porque
tem poucos lugares na internet que vende. Tem alguns distribuidores que acabam vendendo e tal, e aí eles optam por comprar com a gente pelo fabricante, né, no nosso site. Legal. Então, e tem alta recorrência também, porque o cara, tem um fluxo constante, ele sabe que ele precisa de tantos papéis higiênicos interfolhados, tantos papéis toalha, uma lanchonete, um hotel, cara, aqui mesmo. Então tem bastante fluxo e recorrência nesse sentido. Legal isso, né? E eu tinha mais uma pergunta que eu ia fazer. A gente tem que fazer a última agora. Já deu porque tempo? A gente poderia... Você tá brincando? A gente nem vê o tempo passar aqui, é desse jeito. Eu ia tirar uma curiosidade, porque eu vivi muito com indústria. A parte do e-commerce ali na Softs já entra em JBP? Já. Ah, legal. Mas a parte de 1P. Ah, tá. O time de 1P faz os JBPs com o pessoal. Legal. Não é você, né? Eu não. É uma prática super importante, né? Quando a gente fala e de trade indústria. também não é com você? Não, trade também não. Legal. Aí tem um time só de trade. Interessante. Gente, o que Legal. aconteceu com o tempo? Vou. Muito bom, nossa, muito prazer de receber você aqui, Ale. As portas estão abertas aí para você vir mais vezes, contar aí sobre as novidades. Com certeza. Tanto da sua carreira quanto na empresa que você estiver. Show. Né? Um prazerzaço. Acho que a gente falou assim, de vários assuntos interessantes, né? Volta para contar mais desafios pra gente. Volta porque a gente sabe que e-commerce foi é sempre pouco tempo, assim. Foi pouco tempo. Tem pauta ainda. Tem pauta, muito, exato. né? Até falar sobre essa questão dele de gostar de esporte e tal, né? Eu acho que tem tanta coisa legal pra gente explorar, mas foi um super prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. E galera, curte aí, manda comentário, coloca seus feedbacks, divulgue pros seus amigos. Sigam a gente, sigam a StartCon, quem é head de e-commerce se inscreve lá para participar. E toda sexta-feira a gente tem episódio novo aqui, com mais líderes inspirando a gente, falando de carreira, falando de insights de mercado, né? Contribuindo aí pra caramba. Super. Né? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Legal.